detalhes de São Paulo. Não, tem tudo aqui, menos paulista. Vamos lá, página número 8 da apostila. Fica à vontade, participe da aula, tá? Mas por favor, faça a pergunta com inteligência para que a gente não desvie do assunto. Então, perceba o que está sendo falado, abordado, e aí você contribui com uma pergunta, observação, tá bom? O espaço é democrático, você tem o direito e o dever de contribuir com a aula, de interagir, tá certo? De questionar, inclusive, de pedir provas, evidências. Tem que ter evidência, né, meu irmão? Tem que ter evidência. Não tem como, Então, vocês fiquem à vontade. Página 8, todos que acharam, diga cheio. Achei. Aleluia. Qual que é o nome desse menino? Samuel. Se ouvires uma voz, tadinho, ficou com vergonha. Pode falar, fala que o teu servo é outro, tá? Título, que está na introdução. O nome Gênesis vem da Septuaginta. Todos acharam aí o início da frase? Sim, amado? Para acompanhar? Então vamos lá. Título, né? O nome Gênesis vem da Septuaginta, que é a versão dos 70, que é a antiga versão grega, significa princípio, origem ou nascimento. Nós falamos isso, mas eu disse que a gente ia retomar aqui, para a gente agora caminhar num sentido aí objetivo, né? Os hebreus que chamavam no princípio, porque o nome dos livros era dado segundo a primeira palavra que aparecia no livro, né? Então está lá Bereshit, então é princípio, aí os judeus chamavam, então esse é o livro do princípio. É 6, amado. Porque, desculpa, no meu aqui no tablet talvez fique diferente, aqui é 8. Aí você é 6, né? Então me desculpe. Obrigado. É 6 mesmo. Todos estão 6. Isso, exato, aí mesmo. Então, obrigado, me corrija aí quando eu falar alguma coisa e não for. Então, aqui está a página 8. Mas ainda bem que todo mundo percebeu, né? Então, página 8 minha. Então os hebreus chamaram o princípio, pois designavam os livros da lei de acordo com a sua primeira palavra ou frase, propósito, né? O livro do Gênesis é a introdução à Bíblia toda, é o livro dos princípios, pois narra os começos da criação do homem, do pecado, da redenção e da raça eleita. Tem sido chamado de viveiro ou semente da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. Na opinião de Guilherme, o Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas incompreensível, conquanto o Gênesis esteja estreitamente ligado aos demais livros do Antigo Testamento, relaciona-se mais ainda, em certo sentido, com o Novo Testamento. Alguns temas do Gênesis mal voltam a aparecer até que sejam tratados e interpretados no Novo Testamento. Inclui-se aí a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo divino, a justiça de Deus, imputada ao crente, o contraste entre o filho da promessa e o filho da carne, e o povo de Deus como estrangeiros e peregrinos. O livro do Apocalipse, em particular, narra o cumprimento dos grandes temas iniciados no Gênesis. A antiga serpente que engana todo mundo, está derrotada, cai Babel, né, que é a Babilônia, e os redimidos são levados de novo ao paraíso e têm acesso à árvore da vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, o Gênesis, como todo o Antigo Testamento, ele precisa ser lido e interpretado à luz do Novo Testamento, tá bom? Eu percebo que há muitos equívocos quando se lê o Antigo Testamento, quando se interpreta ele diretamente sem o auxílio do Novo. A gente percebe que muitas igrejas querem retomar algumas práticas, né, alguns mandamentos, que era direcionado especificamente ao povo de Israel, que não cabe mais à igreja. Fica no mínimo esquisito quando a gente quer viver algumas coisas, né? E se for viver na íntegra, aí que não dá mesmo. E aí as pessoas às vezes selecionam, né, alguns comportamentos, como por exemplo, ungir objetos, como por exemplo, você guardar alguns dias sendo sagrado e os outros não, tá bom? Então, alimento que pode, que não pode, comer carne de porco. A gente sabe que tem seitas e tem alguns comportamentos dentro da igreja evangélica que são interpretados de uma maneira errada, como se fosse hoje a igreja dado como um comportamento, que não é. No Antigo Testamento nós tomamos as lições com princípios e valores que estão nelas incutidos lá, mas o comportamento, a regra comportamental para nós hoje está no Novo Testamento. Então a igreja, ela se comporta com aquilo que as cartas de Paulo recomendam, né? As doutrinas que Paulo dá às igrejas, sobre as doutrinas de Jesus,
dos apóstolos. Então a própria Bíblia diz isso no Novo Testamento, que a igreja é fundada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Tá bom? Então a gente precisa ter muito cuidado quando lê o Antigo Testamento. A igreja que prega muito do Antigo Testamento, eu fico meio desconfiado. Fico muito desconfiado. E a gente percebe que lá tem um desviozinho. Então cuidado, irmão. Leia o Antigo Testamento, mas sempre fazendo link com o Novo Testamento. Sempre procurando a aplicação no Novo Testamento, com os valores. Porque tem coisa que de fato foi para o povo de Israel e não cabe mais para nós. Teve um propósito lá definido, né? Teve um porquê lá, um significado lá. Mas para nós não cabe mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu na igreja onde eu congregava, onde a discussão foi o seguinte: e se o irmão não dá o dízimo? Eita, falar de dízimo é um negócio bem complicado, né? Chega a dar tremedeira em alguns, né? Tava frio. Oh, meu Deus do céu. É um tema tão simples para mim, gera tanto problema. E aí, ele disse assim: se o irmão não dá dízimo no mês, aí no outro mês tem que dar o dízimo mais o quinto. Seria mais 20%. O quinto de 100, 20, não é? Então teria que dar o quê? O trízimo, que é o 30%. O dízimo, a 10ª parte, mais o outro atrasado. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso aqui é uma... será uma mensalidade de um clube, de alguma coisa que atrasou, não pode, né? Tem como... não é bem assim, né? E ainda com juros, né? Porque no Antigo Testamento, de fato, tinha essa regra. Se você não desse a 10ª parte, teria que dar depois o quinto, ou seja, o dízimo mais o 20%. Isso era para o Antigo Testamento. Tinha nada a ver com dinheiro lá, era outra questão, né? Mesmo que não existia a questão da pecúnia, do vil metal, não existia, tá, irmão? Né? Então lá era grão, cereais, bois, algum tipo de gado. Então era o que eles tinham como aquilo que era valioso para eles, precioso, eles contribuíam para que houvesse um mantimento na casa do Senhor, para que isso fosse distribuído para as pessoas. Não vai perguntar do dízimo não, né? Não. Perguntar isso aí que você estava falando. Sim, mamãe, pode falar. Você estava falando que ali, naquele ano, era só alimentos, né? Não era, por exemplo, pela noção que eu tive trabalhando, que davam metais, essas coisas. Isso não incluía, né? Como? Metais, não havia. Era só alimento. Mesmo porque a era do bronze veio um pouquinho depois, né? Depois de Moisés, né? Então, acho que na época de Davi ali mais ou menos, o ano 1000 e alguma coisinha, é que a era do bronze, se não me falha a memória, então não havia. Mas assim, a gente vai entrar nessa questão de dízimo, que é uma doutrina importante, mas não agora, numa ocasião específica, a gente pega todos os textos e tal, tá bom? Aqui, o que eu quero exemplificar é isso. Então o irmão disse assim: não, tem que trazer. Eu falei: não, tudo bem. Se você quer aplicar isso na igreja, então vamos aplicar o texto todo. Porque o texto todo está dizendo o seguinte: que aquele que não deu dízimo no mês anterior, que deu o quinto e traga também uma ovelhinha para ser sacrificado no altar. Então, se é literal, vamos trazer a ovelhinha também. Exige que não é. Como assim trazer a ovelha aqui? Fala, então, está vendo como não cabe mais? Está vendo como não é coerente? No mínimo fica esquisito o comportamento, para não dizer ético, né? No mínimo. Então, só para exemplificar, aqui tem coisas que no Antigo Testamento, irmão, para nós, lugares santos. Isso não existe mais. Não há um lugar santo, mas isso está na mente de muitas pessoas. Existe um lugar santo que nós chamamos do quê? Altar. Dentro ainda da igreja tem outro lugar que é mais santo. Vocês percebem como que existe uma mentalidade que é do Antigo Testamento? Porque se existe um lugar santo, olha só, então a gente tem que recorrer ao Antigo Testamento, que havia de fato um lugar santo, que era Jerusalém. O altar era onde o sacerdote ministrava. E o sacerdote, me parece que dentre o povo, era o homem mais santo, que intercedia pelo povo. Mas no Antigo Testamento, tudo isso é desfeito. Tá certo? A gente vai trabalhar, pegar textos e tal, e a gente vai perceber que as coisas mudaram de fato. Jesus, ele veio trazendo uma nova aliança, um novo pacto. Tá certo? Uma nova forma de compreensão. Jesus veio trazendo uma revelação muito maior, plena. Jesus é a plena revelação de Deus, melhor dizendo. Então, no Antigo Testamento, Deus falava por figuras, por símbolos. Essas cerimônias, essas coisas todas eram pedagógicas. Tem os seus valores na pedagogia, no ensino, mas na aplicação prática, aí a gente precisa saber o que ainda continua e o que não continua. Tá bom, irmão? É só para exemplificar, para a gente ler aqui, sempre nesse olhar. E a gente vai trabalhando isso, não se preocupe não. Nós vamos chegar nessa conclusão, acredito eu, de uma forma muito tranquila e natural, estudando a palavra de Deus. Então vamos lá, o Gênesis narra
como Deus estabeleceu para si um povo, relata a infância da humanidade, porém o autor não pretende apresentar a história da raça toda. Destaca apenas os personagens e sucessos que se relacionam com o plano de redenção através da história. Isso é muito importante porque a gente pensa que a Bíblia traz todos os pormenores da criação, no sentido que, por exemplo, a pergunta é: quando Caim mata o seu irmão Abel, ele vai para uma terra distante, lá em casa, casou com quem? Né? Mas já tinha um povo formado lá, Mas por que a Bíblia não diz isso? Não é? Aí vem umas perguntas, porque a gente não entende que a Bíblia, ela não narra os pormenores, ela não traz todos os detalhes. Ela apresenta aquilo que é importante para nós sabermos esse projeto de redenção de Deus, esse povo que foi escolhido por Deus. Então não vai falar com quem Caim casou, tá certo? A Bíblia não fala se Adão tinha ou não tinha umbigo. É uma pergunta que os adolescentes me fazem, né? Adão tinha umbigo? Não tinha. Tudo bem, isso não importa. Não inflama nem contribui. Não pede nem cheira, como a gente diz na linguagem polida da teologia. Essa brincadeira, né? Para Deus também não custava nada. Fez o que, Varão? Para Deus não custava nada, se ele já fez o que fez. Colocar o dedinho ali no dedo assim, né? Olha que bonitinho! Aí fez o que, né? Que coisa boa. Mas, amados, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que tem muitos detalhes que a Bíblia não conta. A Bíblia não é esse livro minucioso, vai falar aquilo que é pertinente à salvação, à revelação de Deus. Então Deus deixou escrito aquilo que é necessário nós sabermos, tá certo? Não vai falar, por exemplo, se existiu ou não dinossauro. São questões que a Bíblia não trata, não é preocupação da Bíblia. Então a gente precisa atentar nisso aí. Quer saber de repente de informação? Vai buscar na história, na arqueologia, vai buscar na cultura, vai buscar nos relatos que tem de povos antigos, efeito de curiosidade, não como uma base doutrinária para afirmar nada, tá bom? Então só para a gente saber aqui, conta-se então a história de um povo, começa no capítulo 12, 11 para 12, né, que é Abraão. Mas vamos do início, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então vamos pegar a Bíblia Sagrada, começar desde o iníciozinho mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que está escrito? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente vai falar aqui a partir de agora, hein? Porque as minhas páginas são diferentes, então é uma página para frente. A minha é 9, vocês devem ser a 7, né? Acho que a minha está 2 adiantada. E Deus começa a redenção escolhendo um povo, não é isso? Isso, 7. Aí está lá, o esquema do livro é o seguinte, vai falar sobre a montagem. Tem achado aí? Deve estar em negrito. Tá, a introdução, a história primitiva, a criação, né? A história primitiva, a criação, a queda de suas consequências, o dilúvio e a dispersão das nações. Então nessa aula nós vamos tentar trabalhar esses pontos aqui, tá? Sobre a história primitiva. Então a gente vai do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, se der tempo, lógico, né? Nós vamos falar sobre a criação agora, capítulo 1 e capítulo 2. Depois a gente parte aí para o capítulo 3 e 4. Capítulo 1 e capítulo 2, então, de Gênesis, vai falar sobre a criação. O capítulo 1 traz já Deus criando todas as coisas, tá bom? A Bíblia não tem preocupação de provar que Deus existe, mesmo porque Deus não existe. Ficou estranho, né, mano? Ficou estranho, né? Olha só. Se vocês não forem provocados, e se o que eu falar aqui não vai chamar a atenção de vocês para falar, opa, que coisa estranha, isso está até parecendo heresia. E é bom que vocês tenham esse estalo assim, né? Eu preciso chamar a atenção de vocês. 9 horas da manhã, nesse clima ameno. Sábado, vocês têm a tendência de serem arrebatados aos poucos aí pelo Espírito do Senhor Morfeu. Não é do Senhor Jesus, não. Na minha aula, ser arrebatado deve ser o Espírito, não o Espírito. Né? Aí, se eu não prender a atenção de vocês, vocês vão dormir. Então, quando eu digo que Deus não existe, eu parto do pressuposto que tudo que existe um começo e existe um fim. Tudo bem, irmão? E Deus não tem começo e nem fim. Tem começo de dias e final de dias. Ele é o alfa e o ômega, não é? O princípio e o fim. Todas as coisas existem porque Deus criou. Deus não está sujeito nem no tempo nem no espaço. Inclusive o tempo e o espaço foi Ele que criou. Então Deus está para além da existência, muito fora da existência. Ele habita onde? Na eternidade. A eternidade é o quê? Um tempo sem fim? Não, é a ausência de tempo.
Então Deus não é sujeito a tempo nem a espaço. Deus, o que ele vê de uma forma plena, ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. E tem todo o poder. São atributos que pertencem somente a Deus. Nenhum ser nessa criação tem. Aliás, tudo que existe só é, e não é na verdade, mas está sendo, porque Deus é. Deus não existe, Deus é. Então, assimilando aqui a proposta do pensamento, então Ele é o ser. E todos nós, no ser de Deus, passamos a ser, porque Deus é o sustentador de todas as coisas que existem, visível e invisível. Eu não estou inventando, é Colossenses, capítulo número 1, verso 15 e 16, que vai dizer isso. E a gente vai ler contigo na Bíblia, né? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas, irmãos. O que havia no princípio? Nada. Um vácuo. O que havia no princípio? Nenhuma matéria existente. De Deus se originou tudo. Deus é o fator causal de todas as coisas que existem, visível e invisível. Ele criou todas as coisas. A gente vai ler esse texto de Colossenses, depois nós vamos partir para Hebreus e depois nós voltamos para Gênesis. Então, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, se alguém achou, por favor, leia. Colossenses 1, capítulo 1, verso 15 e 16. Irmão Cristiano, por favor. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Sim. Por e para, né? Por e para. Então, se originou dele e tem uma finalidade de glorificá-lo. Por e para ele. Está falando de Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Depois na Trindade nós vamos estudar Jesus como sendo Deus, também igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Nós vamos estudar inclusive sobre esses termos potestades, principados, dominações, que quer dizer a respeito de posições angelicais, tá bom? Então todas essas coisas nós vamos ter uma matéria específica, um momento específico para tratar. Fique tranquilo, não se agonie. Uma aula, eu vou sair dessa aula sem aprender isso, isso aqui, não acaba o curso. Vai ter aí uma extensão um pouco maior, né? Pastor, deixa eu só te falar uma coisa. Eu já vi pastores pregar e dizer que Jesus é Pai. Eu entendo que quem é Pai é Deus. Sim. O senhor já respondeu, o Pai é Deus, tudo certo. Eu fiquei equivocado. E assim, irmãos, quando a Bíblia traz essa linguagem, Deus é Pai, é porque há uma intenção de Deus ao se revelar como tal, né? Quando diz que Jesus é o Filho, também quer dizer que em relação ao Pai, ele tem um relacionamento, e o Espírito Santo, eles são uma família. A Trindade é algo que é muito complexo para que a gente entenda. Então, na verdade, quando Deus ele vem se apresentando com figuras, através de figuras, melhor dizendo, com essas qualidades de Pai, de Filho e de Espírito, então Deus quer transmitir para a gente algo que a gente possa assimilar. Mas ele é exatamente isso? Não, ele é muito mais do que tudo isso. Deus não cabe na lógica humana. Não cabe. Mas não é errado, né, professor? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É o que está revelado na Bíblia. Está na Bíblia. Isso, Deus é o Pai. Por que Pai? Aí ele vai trabalhar, inclusive no Antigo Testamento a gente vê essa ideia muito forte do patriarca. O pai, irmãos, numa família, ele era o representante de Deus. Tá certo? Lembra no Gênesis mesmo, daqueles dois irmãos lá, que um foi pedir a bênção para o pai, e aí o outro irmão já tinha roubado as bênçãos dele, e ele se desesperou. Foi quem mesmo? Jacó e Esaú, que eram os irmãos, é isso? E pediram a bênção para quem? Para Isaac. Então Isaac aqui estava na posição de Deus. Entenda isso, por favor. Tá? Na posição de Deus, que tinha o poder para abençoar os seus filhos. Até hoje, inclusive, a Bíblia apresenta essa autoridade do pai com os filhos. Nós somos os pais, os homens. Nós somos os representantes de Deus para os nossos filhos. Nós temos a incumbência de revelar Deus para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de sermos sacerdotes dos nossos lares. Nós temos a incumbência de liderar os nossos lares. Tá certo? Então ainda a ideia do
que o patriarca, o homem é líder, direciona, é o responsável espiritualmente pela sua família, isso ainda continua em vigor. A gente vai trabalhar, mas lógico, sempre na perspectiva da restauração lá do Éden, porque existe uma ordem criacional, não é hierárquica. Então, quando a gente trata do homem como cabeça do lar, não está falando de hierarquia, como sendo o maior e a mulher o menor. O Evangelho, inclusive, o livro de Gálatas 3:28, se não me falha a memória, vai falar a respeito disso, que diante de Deus, porque parece que a Bíblia é machista, não é, irmãs? Tem que perguntar para as irmãs. Não parece que a Bíblia é machista? Sim ou não? Sim. Não é? Mas não é. Não é. Existe uma ordem criacional. E na verdade aquele a quem foi delegado muito mais poder e autoridade, na ótica de Deus tem mais responsabilidade sobre as outras pessoas. É que a gente tem uma ideia totalmente errônea a respeito de hierarquia, porque o nosso princípio é essa sociedade corrupta, que usa o poder para se servir, não para servir. Esse poder não serve, não pertence, não é oriundo do reino de Deus. Então a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se foi dado recurso a uma pessoa, seja esse recurso espiritual, social, físico, psicológico, intelectual, financeiro, econômico, administrativo, se foi dado a essa pessoa, é para que essa pessoa use essas coisas para servir as outras pessoas. Isso é a lógica do reino de Deus, que é o contrário deste mundo, e parece que muitas igrejas não entendem isso na sua organização, achando que existe um maioral. Não é assim. Jesus disse o quê? Quem quiser ser o maior, sirva. Não é? Jesus disse, meu Deus do céu, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem está à mesa. Jesus disse: eu entre vocês sou aquele que serve. Eu sou o diáconos. Lá no original, né? Jesus era diácono, não tinha crise com isso. Ele lavou os pés de todos, né? Dando exemplo, foi por isso que Pedro ficou agoniado, porque ele imaginou: já pensou Jesus sendo mestre fazendo isso, eu vou ter que fazer também, né? Não, Senhor, meu pé não lava, não. Jamais, entendeu? Aí Jesus disse: você não precisa lavar o pé, porque não tem parte comigo. Ou Senhor, lava a cabeça, lava tudo. Então, aqui é assim, né? Aqui a questão é essa. Mas aí a gente retoma essa questão do patriarca, do pai. Essa figura é muito Deus, acredito eu, pela pouca compreensão que eu tenho da Bíblia, o que Deus mais gosta de ser conhecido é justamente como Pai. Não é como Deus poderoso, Criador, Senhor, o guerreiro, o valente, o cavaleiro do céu, não sei o que, um monte de coisa que Isso não precisa falar, né? é tudo isso também, né? Mas o que ele mais se apresenta e gosta é de Pai. Porque essa é a relação, inclusive, que Deus quer com todos. Familiar, irmãos. Não é de senhor e servo. Jesus disse isso lá no capítulo 15 de João: vocês me chamam Senhor e Mestre, e me dizem bem porque eu sou mesmo. Mas eu não chamo vocês mais de servos, chamo de amigo. Vocês percebem a relação? 12 discípulos, e a maioria dos cristãos não entende essa relação. Chega diante de Deus com as pernas tremendo, não é? Um ser assustador. Como assim agora? Se eu falar alguma coisa errada aqui, Deus fulmina. Se eu não orar certo, Deus não atende. Não é não? Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai dispensar logo o migrador, destruidor, portador, o migrador e o pulgão. Desgramar toda a minha vida. Meu Deus, então, campeão, né? E mais ou menos isso aí. Então é a teologia do cagaço, ou do cangaço, né? Proposital, meu, que o povo se... Né? Bobão cagaço aí. Cangaço. Mas, professor, será que é por isso que Israel não aceitou Jesus como Senhor? Porque Jesus estava falando que queria ser pai, né? E Israel, por exemplo, não queria um pai, queria um guerreiro, queria um poderoso, queria um general. Não, eu sou pai. Foram várias vezes. Porque de ali meu pai. Isso, ele era Deus. É que a perspectiva não foge disso não, irmão Antônio. Porque assim, o que eles esperavam naquele momento estava implicado em um rei, um líder que viria à semelhança de Davi. O que Davi fez? Libertou Israel do jugo dos outros povos, né? Os filisteus, amorreus e tal. Então, na época que Jesus veio, era Roma que oprimia Israel. Então, o que o povo queria era um rei à semelhança de Davi, da estirpe de Davi, que viesse batalhando, libertasse ele de todos aqueles impostos. Aleluia, a gente espera também um que liberte a gente. Para eles, Até hoje nós estamos esperando Davi. Mais ou menos, né? Para eles, naquela época, ia ser o Messias, né? Isso, que viria nessa... O cavalo branco. Exato, que viesse assim como Davi, né?
guerreiro, libertasse ele. Aí quando Jesus se mostrou aquele rei frágil, aquele Deus frágil, aquele que se entregava, né, na cruz, mesmo tendo poder. Olha, Jesus teve poder, mas ele não usou esse poder para subjugar as pessoas. Ele conquistou todas as pessoas pelo seu amor, pela palavra de amor. Inclusive, professor, Jesus ele veio trazer esse relacionamento de filho para pai e de pai para filho. Exato. Inclusive, até a oração dominical vai começar lá, né? E vós orareis assim, Pai, né? Pai nosso. Lá na ressurreição de Lázaro, Pai, graças te dou. Ninguém, pastor André, chamava Deus de Pai. Os judeus não chamavam. E a fé mesmo era uma reverência assim, doutrina extrema. Só que aí, e na verdade, Jesus não chama de Pai. A tradução é essa, né? Mas o termo que ele usa é Abba, que se fosse lá no meu Nordeste seria painho. Seria painho, né? Papai aqui em São Paulo. Então seria um termo de afinidade, carinhoso. Esse relacionamento ninguém tinha. Os rabis da época não ensinavam isso. É Yahvé, né? É Adonai. Então eles não usavam jamais pai, é um relacionamento muito íntimo. E Jesus veio trazendo, bem lembrado, essa questão. E a gente vai trabalhar isso também em outras ocasiões. E dentro desse contexto, nessa esperança que eles estavam do Messias, para libertar do povo romano, do domínio romano, do Império Romano, aí só que depois veio o choque do contexto religioso. Também. E traz a palavra, né, uma revelação da palavra contra os preceitos deles. Se você pegar uma passagem dos legiões dos tempos, seria hoje a mesma coisa. Se hoje Jesus voltasse, o chicote estrala. muitas igrejas estariam contrárias a esse princípio. O chicote estrala novamente, irmão, sem dúvida. Jesus tinha para dizer para tratar o próximo com amor, não com guerra. Exato, exato. Ele mesmo disse que é para fazer ao próximo que se deseja. É o desafio enorme. Aí já deu Mas no entendimento que nós somos uma família, então isso ficou mais claro. Só deixa eu colocar o ponto que eu pulei, mas eu volto aqui, senão a gente vai desviando um pouco do foco da aula, né? Tudo que a gente está falando aqui é importante, é interessante, é bíblico, mas a gente vai tratar de uma forma mais adequada em outras ocasiões. Olha que coisa interessante. Então eu disse que a maioria dos discípulos não entenderam essa relação de pai. 11 não entenderam isso, só 11 entenderam. Porque 11 discípulos entendiam que tinham que ficar aos pés de Jesus. Porque Jesus era Senhor, não é? Olha para cá, por gentileza, olha para cá, para mim aí, por favor. Vai para cá. No meio da minha sobrancelha, tente achar onde ela se divide. Quando você não achar a divisão da minha sobrancelha, fica olhando para mim. Presta atenção aí. Mano, é a tática que eu uso aqui para chamar a atenção, porque às vezes a unção está louca, o povo não fica prestando atenção. Que coisa interessante. 11 discípulos não entenderam que poderiam ter esse relacionamento de intimidade com Jesus. Quando Jesus disse um negócio lá que eles ficaram curiosos, e agora? Mas um da gente vai traí-lo, um de nós vai traí-lo. Aí chega assim, João, pergunta para ele, você tem mais intimidade com o Senhor, né? E aí João, ele foi chegando até Jesus na ceia, e encostou a cabeça aqui no peito de Jesus. Todos não tinham, todos os outros homens não tinham essa intimidade, não tinham essa coragem. E não é que não tinha intimidade porque Jesus ele faz acepção de pessoa, é porque eles não entenderam o relacionamento e a proposta do relacionamento. Então João não, ele entende, ele encosta aqui a cabeça no peito de Jesus, não é o que a Bíblia diz? Pergunta mestre, quem vai estudar aí? E aí Jesus revela, inclusive. E aí em João capítulo 15, Jesus vai dizer, não chamo de vocês mais de servos, sim de amigos, porque o servo não sabe tudo quanto o Pai do seu Senhor, mas o amigo sim, é revelado a ele. Então, nessa intimidade, nesse relacionamento que nós compreendemos com Deus, Deus ele vai a nós revelando o seu propósito, a sua vontade. Então existe graus de relacionamento, de intimidade diante de Deus. Mas é porque Deus escolhe um em detrimento do outro? Não. É porque nós fazemos essa diferenciação e aí sim, aí Deus se revela à medida que a gente se aproxima dele. E que intenção no coração também a gente se aproxima dele. Mas voltando para a criação, onde Deus então ele é criador de todas as coisas, e ele vai falar da criação, e no capítulo de Número que nós lemos aqui, então Deus ele vem já se apresentando como criador, tá bom? Ele chega já criando. A Bíblia não tem nenhuma intenção de provar a existência de Deus. Quem se relaciona com a Bíblia parte do pressuposto que Deus é uma realidade. Eu quero trocar essa palavra que Deus existe por uma realidade, porque nós estamos trabalhando aqui o conceito e não apenas a palavra dele. A teologia traz essa proposta. Então, irmão, mas não está dizendo que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe?
Sim, sim, mas a gente está pegando o conceito de existência. Então, o conceito de existência é que tem começo e fim. Deus não tem. Deus está para além de tudo isso, não é? E o Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, que o irmão Cristiano leu, vai falar isso, que tudo se originou dele. Ele é criador de todas as coisas. Então Deus, onde Deus está nesse exato momento? Agora, nesse exato momento, às 15 para as 10, que hoje dia 10 de fevereiro de 2018. Onde Deus está agora nesse exato momento? No mesmo lugar. No mesmo lugar onde Ele estava quando Ele criou todas as coisas. Deus não se moveu, irmãos. E Ele está vendo aquilo que Ele criou. Ele está vendo nesse exato momento, porque Ele é onividente. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Olha que coisa assustadora para a gente pensar num negócio desse. Que ser é esse? Que não precisa se mover na história para ver, literalmente, toda a história de uma forma desnuda. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos ter que tratar um dia. Então agora, nesse exato momento, Deus está no seu trono, reinando, não tem páreo para Ele, não está disputando nenhum reinozinho com Satanás, não tem essa possibilidade, porque a gente às vezes emprega, dá muito poder a esse serzinho, que em relação a Deus é uma criaturazinha, não é certo? Que diz o texto bíblico em Apocalipse, com o sopro da boca dele vai ser derrotado. Oh não, é um mosquito. Então Satanás, que para nós, em relação a nós, lógico que não tem essa equiparação, né? Mas em relação a Deus, ele é como um mosquito, que Deus sopra e sai cambaleando. E Deus nem precisa, é só uma ordem. Satanás faz isso, e ele obedientemente faz, e não tem possibilidade de não fazer. Porque é o Senhor que está falando com ele. Então ele faz não querendo fazer, mas faz. Ele é um servo frustrado. Ele obedece sem querer. Então, diante de Deus, Satanás ou qualquer outro ser, irmãos, é uma criaturazinha infinitamente menor do que ele. Porque Deus é infinito, né? A infinitude é um dos atributos de Deus. Ele é infinito, superiormente infinito. Tudo que ele cria é infinitamente inferior do que ele. Olha, não há essa equiparação. Porque existe um conceito no imaginário do povo que há deuses no mundo, né? Há deuses no mundo e tal. E aí está nessa, fica se digladiando Deus e os outros deuses. Não existe essa possibilidade. No Facebook tinha um tempo atrás uma figura de um cão de um lado e Jesus do outro, um braço de ferro. Quem já viu isso? Já, né? Não tem essa possibilidade. Se a gente for colocar o arcanjo Miguel e o querubim Satanás, eles talvez sejam equiparados, porque são seres da mesma categoria angelical. Numa hierarquia parece que lá é elevada também, né? Mas aqui os anjos, tanto é que o que aparece na Bíblia é sempre essa briga do arcanjo Miguel com Satanás. Nunca Deus com Satanás, não tem possibilidade, é Senhor, é Deus, irmão. Aí no imaginário do povo há deuses. E Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 8, se me falha a memória. Para as pessoas existem muitos deuses, mas para nós um só Deus, um só Senhor. Não tem outro, não há possibilidade. A palavra Deus exclui qualquer outra possibilidade de haver outro Deus. Deus é supremo, superior, está sobre tudo e sobre todos. Então este é Deus que é apresentado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mais especificamente aqui na criação. Tá bom? Então a gente percebe que Deus, ele vem então nessa realidade. Deus está vendo quando ele criou aqui os anjos, que é anterior à criação aqui o cosmos. Jó capítulo de 38, verso 7 e 8, vai estar escrito isso. Quando Deus estava criando a terra, os anjos já existiam, tá certo? Contemplava todo aquele feito de Deus. Então estava aqui os anjos, Deus criando a terra, toda a história de Israel, Jesus vindo. Olha só, na história, uns 2000 anos atrás, esses 2000 anos que a igreja já está na história, mas o tempo que só ele sabe quanto vai haver ainda mais para frente. Deus está vendo tudo isso como eu estou vendo esta mesa. Deus está vendo agora, irmãos. Está agora. Onde Deus está? Está no começo e está no fim. Porque tudo isso está nele. Percebe? E Deus conhece todas as coisas. E todas as criaturas que nasceram e irão ainda nascer. Ele está vendo, ele sabe. Não só isso, ele conhece a história e a peculiaridade de cada um, os pensamentos e as intenções de cada coração de um ser humano que já passou e que ainda há de passar na nossa ótica e na nossa cronologia, mas no tempo dele já foi. Dá para conceber um negócio desse? Olha, o que é já foi, diz o texto bíblico, né? E o que passou Deus vai pedir conta.
E o que há de vir, Deus também sabe. Então Deus é esse ser supremo, superior, sabe de todas as coisas. Ele sabe a nossa história, sabe o nosso fim. Aliás, ele disse, o fim foi eu mesmo que determinei. Não é que eu estou falando de determinismo, mas no começo da história Deus sabe o fim dela. Ele, de uma forma um pouco irônica, de vez em quando Deus vem com essas ironias, né? Lá em Isaías diz assim, me apresenta aí, qual é o que vocês estão falando? Tem um bocado de Deus? Então me apresenta um Deus que sabe o fim desde o começo. O Jeremias vai dizer assim, Deus dizendo através da boca de Jeremias, os deuses que não criaram os céus e a terra, isso tudo vai desaparecer. Então, o Deus que não criou os céus e a terra, isso aí é imaginário humano. Não existe, irmão. O que é o ídolo? Paulo vai dizer, nada é. Porque os povos, as pessoas e os crentes são supersticiosos, achando ainda, meu Deus, e se eu fizer isso ou aquilo, né? Vai ter uma maldição e tal. Amados, o que Deus abençoou está abençoado. Não há mandinga, diz o profeta lá, o Balaão. Não há encantamento, não há nada que possa amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus é supremo. Se Deus abençoou, está abençoado e acabou. Não existe nenhum ser que tem poder para amaldiçoar o que Deus abençoou. Agora, se alguém quiser amaldiçoar o que Deus quiser amaldiçoar e Deus quiser abençoar, ele abençoa e acabou. Ele é poderoso, tá bom? Então ele é criador de todas as coisas e nos criou. Então é com esse Deus que nós estamos falando, né? Aquele que cria todas as coisas, chama a existência as coisas que não são. Mas eu disse que a gente ia ler Hebreus, capítulo de número 1, verso 3 de Hebreus. Na verdade, é 1:3 também, mas depois a gente vai para Hebreus capítulo 11, mas 1:3. Por favor, meu irmão. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está falando a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele é o sustentador de todas as coisas. A Trindade é. Então vai colocar Jesus em pé de igualdade com o Pai e com o Filho, com o Espírito Santo. O Espírito Santo também aparece nas Escrituras como sendo aquele que criou todas as coisas. Isso aparece logo aqui no Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Abra aí a Bíblia para a gente perceber isso. No princípio criou Deus, Elohim, é o que vai estar no hebraico, a língua original. Elohim. Isso aqui denota, irmãos, uma pluralidade. Isso aqui, ó, esse termo aqui, ó, denota uma pluralidade na língua hebraica, tá bom? Não é que vai falar de deuses, não é essa a revelação da Bíblia. Vai falar de Deus, que é composto de 3 pessoas iguais, coeternas. Na essência é a mesma. O que é o Pai é o Filho, o que é o Filho é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo é o Pai. Iguais, tá certo? Iguais. Então, o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. O Pai é resgatador, o Filho é resgatador, o Espírito Santo é resgatador. O Pai é o mantenedor, o Filho é o mantenedor, o Espírito Santo é o mantenedor. Então, não são deuses, é Deus. Então, os 3 são Deus. Dói no ouvido no português, né? Porque no português deveria ser os 3 são deuses. Mas não é isso que a Bíblia diz. Os 3 são Deus. Tá certo? Então a gente vê que a palavra é essa aqui, ó. Elohim. Na cruz, vocês lembram? Numa agonia do filho, o que ele ora? Elohim, né? Ó, isso aqui é Deus no singular. Opa, vai o I também, né? Tudo isso aqui é no singular, tá? Elohim. O Filho, Deus, orando ao Pai, Deus. É por isso que ele diz no singular, Deus. Não diz Elohim. Ele não ora à Trindade, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Então é o Filho, na condição humana, mas ainda sendo Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos, mas nunca deixou de ser divino, tá certo? Então ele ora aqui, mas a palavra é essa aqui, ó, Elohim. Vai aparecer, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, se não me falha a memória,
Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Eu falei isso na aula passada. Único, errado, né? Que é unidade composta. Então quem é Deus? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eles não se separam, é impossível. Não tem como. 6:4. 6:4, Deuteronômio 6:4, é isso aí mesmo. Então, Elohim, tá bom? A gente vai perceber que no capítulo, então, pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas que está escrito, né? Pelo poder da palavra, a gente vê aqui em Gênesis capítulo 1. Então, o Pai criou todas as coisas. E o que está escrito no verso 2? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Olha a segunda pessoa da Trindade aparecendo, verso 2. E o verso 3? E disse Deus, haja luz e houve luz. Cadê o Filho aqui? Tem que aparecer aqui, no 3. Onde que a gente percebe a presença do Filho aí? E disse Deus. É a palavra, é o Logos divino, não é? A gente vai lá para João, no Evangelho de João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio do Verbo. O Verbo se fez carne, no 14 de João, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é o Logos, é a palavra criadora, tá certo? Pelo poder da palavra. Então quando o Pai fala, vem o Filho criando, e o Espírito Santo, a ideia é no hebraico como uma ave que está chocando os seus ovos e ali produzindo vida, apenas com um calor, trazendo vida e gerando aqueles pintainhos chocando. Então essa é a ideia de se movia sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo ia cobrindo toda a criação, irmãos, e gerando vida, e o Pai criando, e o Filho vindo com o seu poder criador da sua palavra. Lá no Novo Testamento, Jesus mais ou menos dá a entender isso, quando um homem vai até Jesus e diz assim: tem lá uma serva, ou um servo meu, não lembro agora, servo, que está moribunda, está doente, né? Então, aí Jesus disse: não, eu vou lá. Não, o senhor não é digno de entrar debaixo do meu telhado, do meu teto, na minha casa. Dize somente uma palavra, porque eu acredito que o meu servo vai sarar. É só a tua palavra, que é criadora, ela basta para alcançar onde for os 4 cantos da terra. Então, quando Deus fala, irmão, a Bíblia diz que a terra se derrete. Ouve os povos, né? Isso que você falou era um soldado, porque ele disse que tinha um soldado. Isso, ele sabia o princípio da autoridade, né? Sabia. Princípio da autoridade. Então a palavra, não precisava Jesus ir lá, a palavra emitida por Jesus é poderosa. A palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é poderosa. É por isso que nós, irmãos, nós somos discípulos de Jesus, nós devemos dar valor à palavra falada, à palavra pregada, à palavra exposta. Tá certo? Ela basta, ela é poderosa, pregada na autoridade divina, carregada com a unção de Deus, sendo emitida com o Espírito da verdade. Então, enquanto eu prego aqui, enquanto eu exponho aqui, Deus pode estar alcançando lá onde você necessita, a tua vida. Nós temos que trazer novamente isso que está se perdendo na igreja brasileira. João 8:32 diz: conhecereis a verdade. Isso. E a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra. Foi perguntado para Jesus: o que é a verdade? Lembra do magistrado? O que é a verdade? O que é a verdade? É o verbo, né? A pergunta dele foi errada. Talvez, não sei se foi por isso que Jesus não respondeu, acho que não, né? Porque o povo fazia tanta pergunta errada, Jesus respondeu certo, conduziu o negócio. Mas o que é a verdade? A pergunta não deveria ser essa. Porque a verdade não é uma coisa. A verdade não se resume, não se restringe a um compêndio escrito de um livro. Não cabe aqui. Tudo que está escrito aqui é verdade. Mas a verdade de Deus transpassa isso. A verdade de Deus se resume em uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa. Tá certo? A verdade, ela não cabe em nenhum livro, em nenhuma compreensão humana. A verdade, ela reside na pessoa de Jesus. Ele é o verbo divino, é o verbo vivo. Ele sim é o originador e sustentador de todas as coisas. Eu acho interessante, porque assim, quando Jesus ele realizou alguns milagres, o povo gosta disso, né? A gente gosta. E aí, Jesus, depois do milagre, percebeu que o povo estava sendo motivado e seguido por causa do pão. Qualquer semelhança é mera coincidência hoje em dia, né?
E aí o que acontece? Jesus deu um discurso duro. E aí aquela multidão de, acho que uns 5 mil mais ou menos, eu tinha lá no mínimo, foi embora. Ficou quem? 12. Jesus não tem crise como a gente tem. Ou estão deixando a igreja, estão deixando o curso, estão me abandonando. A gente faz de tudo para trazer, não é? Negocia até princípios bíblicos. A gente negocia, inclusive, vende a alma. Alguns estão vendendo a alma, irmãos. Não é? Negocia a Bíblia, a doutrina, só para atrair o povo. Jesus não é como nós, corrupto, não é? Tem crise de existência, não tem essa crise nenhuma. Jesus, se vocês quiserem, também pode ir. Eu não quero que ninguém me siga com essa motivação errada. Aí o que Pedro responde? Calma aí, vamos todo mundo de uma vez, que aí é um negócio que eu acho que todo mundo sabe, não é não? Esse versículo? Vamos contar de 3, todo mundo repete assim, nós só vamos lá, ensaia, depois a gente tem 15 minutos e ensaia direitinho com o banco e tudo. Dá para cantar assim no único voz, tá bom? Então, o que Pedro diz, né? 1, 2, 3. Para onde iremos nós, se só nos levados de vida eterna? Não. Para quem? Para quem iremos nós? Para quem ou para onde? Para quem? Para onde? Ué, vamos consultar a Bíblia. Vocês estão com essa dúvida? E parece que a maioria, irmã Marilene, disse para onde, né? Para onde iremos nós? E tem diferença também? Vamos ver tudo isso aí. Vamos lá. João 6,68. João 6,68. João 6,68. Tem diferença. E não é questão de versão, não. 6,68 de João. Por favor, meu irmão. Já que você está rápido no gatilho. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu. Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem? Não é para onde? Isso faz diferença? Claro que faz. Onde é o lugar? Para quem é uma pessoa? E para onde a gente for? Que diferença faz? Nenhuma. Nenhuma. Para quem? É a pessoa, irmãos. Já desmonta essa ideia que existe um lugar sagrado. A mão de Deus está aqui. Deus está abençoando aqui. Como assim? Deus é Deus de toda a criação. Jesus no capítulo 4 de João. Porque a ideia, quando a mulher samaritana viu logo que era profeta, falou, vamos tirar aqui uma dúvida doutrinária. Né? O povo pode ver profeta aqui. Vamos tirar a dúvida doutrinária. Senhor, onde é o lugar da verdadeira adoração? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, mas nossos pais dizem aqui que é nesse monte de Gerizim. Onde se deve adorar? Jesus responde: minha filha, nem na Assembleia, nem na Metodista, nem na Batista, nem na Anglicana. Onde? Tanto faz, porque Deus é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Agora já chegou essa hora, a hora é agora, nem lá em Jerusalém e nem aqui nesse monte. Percebe, irmão? Porque a adoração se dá em Espírito e em verdade. Não é para onde, tanto faz, é para quem ou em quem, porque nele reside a palavra. Só tu tens a palavra de vida eterna. Então a gente já vai desmontando um monte de coisa que está no imaginário coletivo das pessoas, que a compreensão ela é equivocada. Se a compreensão é equivocada, a prática, a vida também é. Não tem como eu observar a Bíblia de uma forma errada e aplicar certo, irmãos. Se eu começo a observar errado, eu vou interpretar errado e praticar errado. Não tem jeito. Mas quando eu observo certo, interpreto certo, possivelmente e bem provavelmente eu vou praticar certo também. Então isso faz diferença? Faz diferença. Não é porque é capricho de professor esses detalhes. Isso faz diferença sim, e muita. Isso nos revela um monte de coisa. Tá certo? Então a gente percebe que Deus deve ser criado, deve ser adorado pela sua criação. E a criação de Deus o louva. Isso está escrito em Salmo 148. Todas as coisas são colocadas para louvar a Deus. E nós adoramos a Deus em todos os lugares. Porque Deus está em todos os lugares. Então essa ideia é muito perigosa, onde a gente tem um lugar para adoração. Porque isso dá espaço. Aleluia, já deu a hora do intervalo, é isso? Do recreio? É o sinal? É o sinal? É o sinal? Foi esse o sinal, Antônio? Foi combinado? Então, tá bom, só completar aqui, a gente já está indo no cafezinho, tá bom? 2 minutos, pode ser?
Para não perder aqui o raciocínio. Deixa eu completar aqui, meu amado, só para senão eu perco o raciocínio e você já entra com a pergunta, tá bom? Então, olha só, esse negócio é muito perigoso de a gente achar que tem lugar e dia para adorar, porque isso dá margem que se a gente não tiver naquele dia, naquele horário, a gente não precisa ser um adorador. E a gente tem criado um monte de espaço que eu chamo de teatro, onde se representa demais. Lugar propício para a hipocrisia é a igreja, onde a gente mostra o que não é, espiritualidade que não tem, não é? Linguagem que a gente não possui, coração e disposição que não pertence a gente. Ali as famílias até se resolvem, um negócio fenomenal. É uma brigaiada no caminho, não? Pisou na porta da igreja. Oh, minha santa, tá primeiro. E os filhos então? Herança do Senhor. Mas estava xingando os meninos no carro, estava brigando com a esposa. E a casa então, no inferno, está indo para a igreja para representar, tem que a máscara cair, irmãos. Isso eu tenho percebido, e não são poucos. Isso é perigoso, porque nós estamos dando a margem que em um dia, em um local, lá você precisa ser santo, mas na empresa não. E a ética lá não entra cristã, não é? E a vida no lar não é pautada pelos valores cristãos, mas na igreja nós somos semi-querubins, tão santos, tão perfeitos. Não é? Aí quando explode os escândalos, nossa, mas fulano, claro. A gente está proporcionando essa possibilidade de você ser uma pessoa na igreja e outra na casa, e outra no serviço, e outra não sei aonde. A gente compartimentaliza a vida. É impossível isso, irmãos. Eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida secular, que chama, né? Profissional, a minha vida social, a minha vida familiar e a minha vida ministerial. Isso não existe. Não tem possibilidade, a Bíblia não dá mais para isso. Nossa vida é integral, é integralizada, é única. Eu não tenho mais uma vida, eu não sou gato, sou ovelha, não é? Então não há essa possibilidade não. E o que tem, irmãos, de pessoas que elas não são na vida adoradores na brincadeira, mas no meio dos santos, levanta a mãozinha, treme, né? Chupa o dente, tal. Dá um som do house, né? Como antigamente disse aí, parece. Foi o pregador, acho que na semana passada, estava lá prestando atenção. Você percebe? Amado, você pode fazer a pergunta depois do intervalo? Pode ser? Não, professor, eu ia fazer só um comentário aqui que o Salmo 90 fala toda a criação de Deus aqui, a própria oração de Moisés. Também. Inclusive fala da eternidade de Deus, que é o que eu quero falar, continuar também. Então você me traz esse salmo depois do intervalo? Depois dos comerciais? Pode ser? Nós vamos ter um recreio ali, uma merendinha básica.